Continua incerto o destino dos 5 inquéritos abertos contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Sem a apresentação de denúncia do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, as investigações ainda permanecem na Corte Máxima do país. No entanto, juristas acreditam que é a Justiça Eleitoral quem deve punir o ex-presidente primeiro. Acompanhe os detalhes na reportagem de Alex Mirhan, do Brasil de Fato. Sem gozar de foro privilegiado desde que deixou a presidência em 31 de dezembro, Jair Bolsonaro pode ver os inquéritos abertos contra si pararem na primeira instância da Justiça. Porém, muitas incertezas ainda cercam as futuras decisões do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República. Por um entendimento do STF tomado em 2018, o caminho natural seria o encaminhamento dos inquéritos para o fórum que julga crimes de pessoas comuns. Mas, na prática, as coisas não são tão simples. Não sei como é que eles vão fazer isso, tendo em vista que era um ex-presidente da República. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que o Supremo vai ter que decidir. Se fosse em algum tempo atrás, eu acreditaria que ele seguiria essa jurisprudência da questão de ordem na ação penal 937, mas depois da relatoria dos inquéritos pelo ministro Alexandre, a gente viu uma alteração na jurisprudência e pode ser que eles revejam esse entendimento. Dos 5 inquéritos que tramitam no STF, 4 deles foram abertos ao longo do mandato e o último foi instaurado esse ano por supostas ligações de Bolsonaro com a tentativa de golpe de 8 de janeiro em Brasília. Em 1º de março, o caso que apura a conduta de Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 foi arquivado por determinação do ministro Dias Toffoli. Mesmo assim, ainda é possível que o caldo engrosse por outros processos. É difícil nós determinarmos qual inquérito tramitará com mais celeridade, porque existem vários fatores a serem levados em consideração em cada um deles. Mas é importante nós olharmos que, especialmente no que diz respeito aos atos antidemocráticos praticados no dia 8 de janeiro, se comprovada a autoria intelectual por parte do ex-presidente, é muito provável que seja decretada a sua prisão preventiva em virtude desta investigação. Se por um lado o ex-mandatário pode esperar o rigor da Corte Máxima do país, por outro conta com a morosidade do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele não apresentou denúncias formais contra o ex-presidente, o que impede que Bolsonaro se torne réu. Mas talvez por uma questão de uma postura mais contida do atual PGR, ele acabou invertendo um pouco a lógica das coisas. Mas, de toda forma, o Procurador-Geral da República, mesmo sendo o chefe máximo do Ministério Público, ele não decide nada. Então, ele faz pedidos ou ele faz cotas, por exemplo, cota de arquivamento, cota de remessa. No final das contas, Alex, quem vai acabar decidindo tudo isso é o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Há ainda mais um inquérito aberto no Tribunal Superior Eleitoral, também a pedido de Moraes. O ex-presidente foi incluído nas investigações que apuram a divulgação de fake news e ataques sem provas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Nesse caso, Bolsonaro se tornaria inelegível por 8 anos subsequentes ao da última eleição que disputou, portanto até 2030. Eu tenho a impressão que o Bolsonaro não vai conseguir escapar de uma inelegibilidade, né? Porque as ações no TSE, ainda mais com a competência que o TSE tem para, desde logo, julgar as ações, né, em primeira instância do presidente da República, né? As ações veiculam fatos que foram aí amplamente descortinados na jurisdição criminal, envolvendo a prisão de várias pessoas. O Tribunal Superior Eleitoral admitiu provas juntadas aí por outros partidos, né, ampliando o espectro probatório dessas ações. Embora haja grande mobilização por punições ao ex-presidente, a coalizão comandada pelo PT pode abrandar a pressão por uma questão estratégica. Isso porque ele ainda não retornou ao Brasil desde que deixou o país às vésperas da posse de Lula e poderia perder cada vez mais força como principal opositor ao atual presidente. Para mim seria muito melhor ter um adversário que eu já derrotei e que se mostra inábil em várias frentes, né, que ele não seja aniquilado, não seja colocado de lado, não seja sepultado, porque você dificulta que outro adversário surja, um adversário mais jovem, mais forte, mais preparado. Por quê? Porque ainda vai ficar em cena esse adversário que não é tão bom, não é tão forte, ele tem problemas com ele mesmo. Então, se eu fosse o piloto dessa coalizão partidária, eu não avançaria o sinal e deixaria as coisas do jeito que estão.